Meus irmãos, ao Pai, Senhor, amém? Amém. Nós agradecemos a Deus, exaltado seja Deus. Vamos ler nossas Bíblias, Gálatas, capítulo 2. Estamos aqui o verso 20. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por esse irmão. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus tem nos trazido inúmeros ensinamentos. E cada dia que os nossos ensinamentos são trazidos até nós entendemos que sabemos um pouco mais. Aleluia. Mas na minha concepção humana espiritual, eu acredito que o nosso mundo vai ficando um pouco menor. Quando nós temos uma realidade entre nós, e ela não está no todo dominada, nós sentimos assim que há uma imensa obra a ser feita e que ainda precisamos conquistar muitas coisas. Mas na verdade, quando nós começamos a ver a palavra de Deus, nós começamos a ver que a realidade fica muito mais sucinta, muito mais real. E o que acontece aqui na vida do apóstolo Paulo, diante do povo de Gálatas, é que ele percebeu que esse povo era um povo inconstante. Era um povo que uma hora demonstrava estar firme, mas as evidências mostravam que eles não estavam firmes. O Espírito de Deus tem me levado a compreender algumas coisas, de forma que nós temos a obrigação de entender, mas fazer a devida divisão. Porque, por exemplo, nós falamos alguma coisa que alguém diz, mas você não pode pregar aquilo que você não vive. Então, irmão, veja, o viver em Deus, há inúmeros momentos que a pessoa tem que viver e que nenhum desses movimentos são agradados a Deus. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que a pessoa tem uma vida, ela quer viver, e na mente dela, ela vive para Deus. E nós vemos então que viver é bem diferente de existir. Você pode existir, mas você não vive. Você pode viver, mas também você não tem um encontro com Deus dentro de uma realidade divina. Eu quero dizer o seguinte: há diferença de existir, há diferença de viver e há diferença de você perseverar num caminho reto que seja, na verdade, a vontade de Deus. Então, hoje eu coloquei no meu coração, porque essas coisas estão bem próximas, mas existem muitas diferenças entre elas. É por isso que a palavra de hoje ela vem nos mostrar que Paulo cita que não fui eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entende que há uma separação total e absoluta quando você começa a perceber a realidade da soberania de Deus e que Ele é um Deus que deseja que nós compreendamos o que é ser cristão, compreendamos o que é ser, na verdade, um servo de Deus, uma mulher de Deus, e entendemos que a nossa nutrição, ela é espiritual. Por que eu digo isso? Porque você pode até ter uma nutrição física, biológica, mas ela te dá um parecer de sustentação corporal e já acaba. Mas acontece que você fica muito mais tempo ligado na sua casa com as coisas terrenas, sabe, espirituais. Você tem um casamento para sustentar e o casamento não tem dia de terminar, e você tem inúmeras outras obras para fazer, o seu trabalho, o seu filho, seus planos paralelos à vida. Mas quando você começa a descobrir a realidade, você começa a ver que o mundo não é tão redondo como você imagina. Você começa a ver, eu estava falando com a Rosângela, que ela tem muitos parentes, e começaram a brincar, muitas crianças, jovens, e a gente vê o quê? Que ela vai ter uma sequencial de ano coletivo. E agora Deus vai dissipando. E já não existe mais aquele coletivo quando você tinha 13, 14, 15 anos. E aí você vai terminando e vendo que Deus coloca você sozinho ou
sozinho. Mas quando você se lembra da tua juventude, o irmão Eduardo vai lembrar quando ele era garoto, ele mandou uma foto para mim, cheio de amigos do lado dele, uma vez, mas é plantinho. E agora ele caiu. A gente já não tem muita gente ao nosso redor. O que eu quero dizer, irmão? O que eu quero dizer é que Deus é uma pessoa que dentro de um tempo Ele vai se mostrando para você que você querendo servir a Deus ou não servir a Deus, vai chegar um momento que Ele vai dizer para você: dei tempo para você ser criança, dei tempo para você ser um jovenzinho, uma jovem bonita, mas agora eu estou querendo que você entenda que toda a tua vida que eu vou fazer tudo para te salvar. Vou fazer tudo para te ajudar, fazer tudo para você entender que há um tempo de Deus determinado sobre todas as coisas. O Espírito de Deus tem me trazido ao entendimento que, sinceramente, outrora eu não tinha esse entendimento. Eu comecei o tempo com Deus e eu comecei a ver que faz todo sentido o que Deus me mostrou de uma necessidade de compreensão da pessoa de Jesus Cristo. É óbvio que você fala, claro, tem que compreender. Mas quando eu falo compreender, irmãos, eu falo de uma essência que você deve entender facilmente o que Deus está nos mostrando nos dias de hoje. Quando eu estava conversando com Deus estava me explicando a realidade do mundo, sabe, sobrenatural divino, em que houve a rebelião. Então nós sabemos que uma das figuras, um dos anjos mais nobres de Deus, mais amigo de Deus, mais poderoso, ele sofreu então o desejo de não só ser orgulhoso, mas ele desejou uma conspiração contra Deus. Ou seja, o que é uma conspiração? É você não aceitar o seu tamanho, ou você não aceitar que o teu poder acabou. Então você deve entender o que Deus me falou. Quando os anjos entraram em rebelião contra Deus, eles tinham que entender que eles eram muito menores do que Deus. E quando Lúcifer também entrou em desejar tomar o lugar de Deus, ele tinha que entender que, olha, você realmente tem muito poder, mas você é muito menor do que Deus. Só que tem que ele não aceitou. Ele imaginava que um terço dos anjos, mais a liderança dele, fosse insuficiente para sufocar o poder soberano de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Então nós temos hoje aquilo que nós chamamos de demônios, que foram os rebeldes, que na ocasião do passado, bem distante, eles imaginavam que uma conspiração daquele grupo tão grande ia fazer com que Deus perdesse o poder. E aí quando Deus me colocou uma comparação, ele disse: semelhantemente são os homens do dia de hoje. Meu Deus! Eles são pequenos. Eu já disse para eles na minha palavra que eles são menos do que uma gota d'água, todos eles. Já disse para eles que eles, na minha palavra, eles são todos como caco dentre os cacos. Então o que acontece? O assunto que se deu no céu está se dando na terra hoje. Deus está nos dando uma oportunidade de seguir uma vida em Cristo Jesus, para que através dessa vida em Cristo Jesus, nós, quando fizermos o devido desembarque nos céus ou na terra, Deus olhar e falar: aquela moça ali tem um trejeito bem parecido com o meu filho, no jeito de falar, no jeito de defender a nossa entidade, no jeito de expressar, no jeito de, sabe, simpatizar pelo assunto do céu. Então, cada um de nós tem que entender que carrega um espelho. E quando Deus olha, ele consegue ver se há a presença de Cristo, se há os irmãos de Cristo, se há a fé de Cristo, então ele vai reconhecer. Quando nós, irmãos, começamos a entender que assim como ficou, não ficou impune a rebelião dos céus, assim também não ficará impune a rebelião dos dias presentes. Se o próprio Deus corrigiu o que havia de errado lá em cima, irmão, é óbvio que ele vai corrigir o que há de errado no planeta Terra. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus é uma pessoa diferente de nós. Isso é muito bom você sempre pensar nisso. Era uma coisa que eu não pensava com a firmeza e a convicção que eu penso hoje. Eu sempre via Deus como um
todo. Eu nunca consegui separar Deus e fazê-lo atemporal. Eu sempre via Deus, mas não conseguia ver essa realidade. Se é temporal, ele está longe, mas está dentro daqui. Mas não mora aqui, mas controla aqui. Era uma coisa teológica. Mas depois que Deus me deu uma revelação, eu comecei a entender, o Senhor mora lá dentro, né? Eu moro acima, e eles moram aqui. Quando você começa a entender isso, fica mais claro para você entender qual a razão que Satanás caiu. Ele morava num plano superior, que é o plano de Deus. E ele caiu no plano inferior, que é o nosso plano. Espiritualmente, o que eu quero dizer? Que assim como se deu o devido controle na rebelião dos céus, assim também ele vai se dando o devido controle sobre a face da terra. Deus é uma pessoa, irmãos, que, como às vezes as pessoas pensam, a pessoa imagina que o mundo está sem dono, imagina que não tem Deus, que não há ninguém para controlar. Irmãos, o controle de Deus é nos dado um devido entendimento. Olha, eu sei que eu estou no planeta Terra, o plano é dos caídos, aqui tem meus caídos. Quando Jesus falava, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Eu sinceramente não entendia muito, mas agora eu entendo, porque Deus não quer dar o mundo para Jesus para que ele naturalmente ficasse satisfeito em morar nesse mundo. E é por isso que ele dizia, vós sois cá de baixo, mas eu sou lá de cima. Vocês de onde eu vim e para onde eu vou, falando com os judeus, mas vós não sabeis de onde vieste, e muito menos para onde vais. A palavra do Senhor, irmãos, ela está mostrando aqui que dentro de um contexto espiritual, Paulo entende que é difícil ele alcançar um equilíbrio espiritual dentre os Gálatas. Ou seja, eles começaram naturalmente a mostrar sinais de que eles não eram firmes em Deus, de que eles não tinham aquela confiança em Deus. E isso é algo importante para todos nós. Por quê, irmãos? Porque quando a palavra de Deus nos é mostrada, existem situações que a pessoa imagina, olha, eu vou trabalhar. E você é um homem perfeito, moral, e Deus vai olhar para o meu trabalho. Eu queria dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo chama muita atenção, que haja entendimento. Ou seja, você tem que entender a Cristo de uma forma como Deus está explicando na sua palavra. Paulo está dizendo aqui, na última que eu li, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo conviveu com o povo dos Gálatas, né? E ele começou a ver que eles eram meio inconstantes, ou seja, eles faziam uma confusão com a lei, e faziam uma confusão com Cristo, achando tipo assim, que alguém que hoje quer fazer caridade, aí vai para a rua e dá 200 mil pães, leite, café, está errado? Não. Mas ocorre que isso não pode salvar ninguém. Mas na cabeça do religioso, na cabeça de um homem que pensa que Deus vai lhe dar a livre salvação por isso, ele acha que Deus vai salvar ele. Mas ocorre que Deus não pode salvar ele. Por quê? Você observa que tem um texto aqui no verso 16. Você puder ler o mesmo capítulo 2, 16. Olha o que está escrito. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Deus também queria em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meu Deus! Você deve entender o seguinte, o que é fácil para você compreender, para muitas pessoas não é fácil, porque ela imagina que se ela sair doando dia e noite, ela vai se salvar. É verdade. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma obra da carne, ela pode salvar o homem. Isso é o que é bom para a gente? Irmão, isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando nós temos a compreensão de que as obras da carne não podem me salvar, eu começo a ver o valor de Jesus Cristo. Porque se as obras da carne pudessem salvar, elas iriam invalidar
naturalmente, a crucificação de Cristo. Bom, se nós podemos nos salvar fazendo caridade na elete, por que Jesus morreu? Morreu para todos, não? E nós sabemos que Jesus não morreu em vão. Então, Paulo está explicando aqui que nós devemos compreender que Jesus Cristo, nós não podemos ser salvos pelas obras de Jesus Cristo. Nós podemos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós não podemos ser salvos pelas obras em Jesus Cristo. Bom, eu vou fazer as obras que Jesus Cristo fez, mas qual é o problema? Presbítero Douglas, eu faço essas obras, mas eu não creio em Jesus Cristo. Então, o que você deve entender é que muitos dos religiosos hoje, eles imaginam que fazendo obras, doando, fazendo isso e aquilo, mas eles não creem em Cristo, então não pode se salvar. Então, duas atenuantes. A primeira é que as obras não podem te salvar. Você pode fazer o dia inteiro o seu trabalho, ela não pode salvar. Isso é bom ficar lá. E o que me salva? Eu tenho que ter fé em Cristo. Ter fé em Cristo é algo muito difícil. Não é algo fácil, porque dentro desse contexto, os gálatas confundiam que fazendo obras irmãos, eles iriam ser salvos. Paulo está dizendo aqui, no verso 17, pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Ou seja, se eu procuro me justificar em Cristo, eu sou pecador. Por quê? Porque eu vejo que eu estou querendo apresentar a Deus obras, mas eu não creio em Cristo. Então, nós devemos entender que Paulo não fala, não vivo eu, mas vive, na verdade, mas Cristo vive em mim. Paulo entende que depende de Cristo e que ele tem que estar no suporte de Cristo para que ele então demonstre que assim como Cristo foi crucificado, nós agora estamos nos crucificando para entender a razão da minha e da sua salvação que eu estou dizendo. Essas coisas devem ser separadas, porque muita gente vem com você e às vezes você vê uma Kombi, as pessoas falam assim, nós vamos fazer uma doação de caridade. Olha, irmãos, não está errado, mas também não salva. Deve ser feito? Eu acredito que possa até ajudar, mas salvar não salva. Paulo tinha essa separação de entendimento, e é bom que todos nós tenhamos esse entendimento, porque Paulo fala uma gravidade tão pesada sobre esse assunto, que ele diz aqui, porventura Cristo ministro do pecado? Cristo não é ministro do pecado. Cristo não é. Por isso que as obras, elas têm que ser levadas como obras. Elas não salvam, são necessárias, mas não salvam. E essas particularidades devem ser separadas da minha mente, da sua mente, dos nossos corações. E por quê? Porque às vezes as pessoas confundem fazendo muito, quando na verdade nem crê na pessoa de Cristo. Ela não crê em Cristo. Por que ela não crê? Porque se ela tivesse crendo em Cristo, ela vai notar que há uma transferência, sabe, de todas as dádivas de Deus para aquela mulher, para aquele homem que crê em Cristo. Ele começa a ficar manso, ele começa a ficar naturalmente compreensivo, ele começa a ficar uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que ganha a velocidade dos céus, não a velocidade da terra. Então ele se torna uma nova criatura. Paulo diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora ele entende que todas as direções que Cristo nos coloca, essas são as direções espirituais. E por que isso é importante? Você deve entender que o mundo espiritual, ele é um mundo infinito de Deus, é um mundo perpétuo. Esse mundo temporal, você olha para uma pessoa hoje, ela tem 20 anos, daqui a pouco tem 50, 70, 80, acabou. Qual é que é o mundo que domina? É o mundo espiritual. Pode passar 100 anos, Marcelo, 200 anos, 300 anos. Quem é que manda, afinal? Quem manda é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos recapitular. E aí, nós ouvimos muitas pregações, ouvimos da rebelião dos céus. Uma pessoa temida pelos homens temporais, quando se fala do diabo, as pessoas quase que ajoelham para ele. Mas muitos não ajoelham para Deus, não é isso? Fica ajoelhados para o diabo, não fala isso, cuidado, não fala, não fala em morte. Como se o diabo fosse o próprio
é como ele. A Bíblia fala que ele vai comer a luz da estrela. E aí o que acontece, irmão? Dentro de uma situação espiritual, nós precisamos entender que as nossas decisões, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles são guiados para essa pessoa chamada Cristo Jesus. Quando você começar a entender por que Deus leva você para orar, porque aquela pessoa que morreu na cruz do Calvário, ao qual Deus fez a obra de salvação para você, para todos nós, para mim, aquela pessoa tinha hábito de orar. Então o próprio Deus nos mostra que uma mulher de oração, um homem de oração, ele está fazendo a réplica daquele que é o Filho de Deus. O Filho de Deus orava. A Bíblia diz que ele orava sempre. E o dia mais triste da sua vida foi citado que ele orou. Pediu até que os discípulos orassem. Então ele é um homem de oração. Aonde está o reflexo? Que uma mulher de oração, um homem de oração, ele traz uma marca. É como se você tivesse, na verdade, uma espécie, aquele ali parece, não, aquele não é, igual, é diferente. Eu não sei se vocês conhecem aqui, lá no Rio vende muito peixe. O cara come peixe, mas além da conta. Então tem um peixe que é verdadeiro e tem um peixe que nós chamamos que é falso. Por exemplo, nós temos a pescadinha verdadeira e a pescadinha falsa. Temos o namorado verdadeiro e temos o namorado falso. Então, quando eu chego numa barraca de peixe ou no mercado, você é namorado, você é namorado falso. Mas ele é igualzinho ao outro namorado. Meu Deus! Quando eu chego na sardinha e falo que essa sardinha aqui é falsa, porque a verdadeira é a maromba, essa aqui é a cascuda, então essa aqui é ruim, essa aqui que é ruim. Eles são idênticos, mas eles, um é falso, outro é verdadeiro. Quando Deus olha para um homem e uma mulher, ele entende o que tem reflexo de Cristo. Aquela moça tem reflexo do meu filho. E aquela outra lá, aquela não tem. Aquele rapaz tem reflexo do meu filho. E aquele rapaz, aquele lá não tem. Onde eu quero chegar com você, irmãos? Tem coisas que para você pode parecer difícil, mas elas são dominadas, governadas, sabe? E trazidas ao controle total e absoluto desde a fundação do mundo. Quando o povo está aqui exteriorizando a palavra de Deus, ele está mostrando para eles assim: olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Eu comecei a entender que eu não vou chegar a lugar nenhum, até porque não existe outro caminho. Se Cristo não estiver na minha vida, eu sou a criatura mais frágil, eu sou a criatura mais deplorável, eu sou a criatura mais abominável. E por quê? Porque a minha natureza, ela é voraz. Como disse a irmã Laura, você tem que entender que o pecado é um inimigo e que às vezes ele pega você em situações para poder fazer você ser humilhado mesmo. Porque quanto mais pecado você tiver, significa que você está sendo dominado ou dominada. Então, quando esse assunto de pecado vem sobre nós, é porque Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo entende que nos dias passados, em que ele estava lá atrás no judaísmo, ele era dominado pelo pecado. Ele tinha voracidade em perseguir e humilhar, ele tinha voracidade em envergonhar aqueles que eram cristãos. Qual é o sentimento que estava na vida de Paulo? Paulo era um rebelde. Um rebelde é alguém que sempre vai andar na contramão de Deus. Vou fazer o que eu quero, não vou dar. Eu faço isso, mas aquela pessoa tem na mente dela que ela é uma pessoa normal, mas ela não é normal, ela é um rebelde. Diante de Deus, ele é um rebelde, porque quem que vai fazer pecado? E é como se você tivesse uma formiga fantasma em casa. Às vezes você vai na mesa, eu não sei se ela vai todo mundo. Minha casa já apareceu, não sei qual, ela apareceu já. Tem tempo que eu não vejo. A formiga fantasma fica na mesa assim um pouquinho, aí você faz assim na formiga, ó. Você mata a formiga. O sentimento de Deus conosco não é por causa da rebeldia, é o tamanho da coisa, tão insignificante, porém rebelde. Meu Deus! A coisa é insignificante. É como você chegar na sua casa, eu não sei se você deve ter visto, mas uma essa experiência deve ter tido. Você viu uma lesma, aí você vê ela andando na espécie da lesma, aí você joga um pouco de sal.
a lesma desfaz, vira água. Essa é a sensação que Deus tem diante de nós. Meu Deus. Porque não pode nada, não é nada, mas ainda é rebelde. Meu Deus. Paulo está dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, olha, se essa pessoa não estiver na minha vida, eu não me salvo. Se essa pessoa não estiver na minha vida, eu não vou carregar o espelho para que Deus possa olhar para mim e ver a diferença. Então nós estamos na casa de Deus, nós vamos colocar alguns assuntos de forma clara. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer o que quer entrar no céu. E alguém vai chegar para você naturalmente e falar assim, bom, você acredita em Deus, né, pastor? Acredito. Claro que acredito. Só me diga uma coisa. Por que tem tanta gente passando fome? Por que tem tanta gente desempregada? Por que tem tanto morador de rua? Irmãos, desde a fundação do mundo, os homens e mulheres consertados com Deus, as famílias consertadas com Deus, elas nunca passaram fome. Agora veja bem, eu não sou culpado, nem Deus é culpado de enviar o conserto ao qual o Paulo está falando, que Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não tem problema de estar passando fome, não tem problema disso. Por quê? Porque Paulo, que tem que ter uma vida humilde, ele reconhece que Cristo não vai entregar ninguém nesse processo. Espiritualmente ele entender, mas por que está passando fome? Vida de pecado. Por que está passando fome? Porque não quer Deus. Mas pastor, espera aí, vamos pregar Cristo? Vamos. Eu já tive nas ruas pregando tanto os mais pobres, mais humildes. Eu tive pregando a gente na miséria. A gente tem em casa das pessoas que aparentemente a casa era até boa, bonita, mas não tinha nada na casa. Nada para comer e nada para beber. Você prega o Evangelho, irmã Flávia. Você fala de Deus, eles estão na mais completa miséria. Você sai dali e oferece a Deus, a Cristo. Sabe o que a gente fala? Nós não queremos, não. E eu falo, continua no meu coração, né? Continua desse jeito. O que Deus tem a ver se ele entra na sua casa, se ele envia uma pessoa para falar de Deus? Você não quer, faz um vídeo de libertador. Conversa com ela no nome. Ela vai dizer quantas pessoas ela conhece do que eu estou falando. Ela já entrou, já falou, que é Deus? Não. Então, irmãos, é uma explicação. Eu acho que Deus é uma pessoa perfeita. Então, Paulo tem uma alegria muito grande de dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele fala? Ele entende que o domínio do mundo ele é perfeito. Então, quando você vê uma pessoa passando fome, você quer ajudar, ajuda. Mas entenda bem, olha, não coloca essa carga nas costas de Deus. Porque há milênios Deus é anunciado, ele é falado. Você sabe o que as pessoas falam? Você quer Deus? Tinha uma história bem legal. Estava num trabalho e uma moça foi contemplada e o pastor perguntou para ela assim: você quer oração? Ela falou: quero. Bem aqui, você é cancerosa, né? Ela falou: sou. Acho que o câncer era no peito. Você é uma moça novinha, deve ter menos de 20 anos. E quando ele pergunta para ela: posso orar por você? Ela falou: pode. E ele falou: procure um câncer. Ela fez assim no peito. Sumiu, porque doía quando apertava. Sumiu? Sumiu. Não estou mais com câncer. Aí ele falou assim para ela: você quer aceitar Jesus? Ela falou assim, bem claramente: não quero aceitar. O câncer voltou. Ele falou assim: procura o câncer. Voltou. Deus não tem culpa de nada, Deus é uma pessoa perfeita. Então eu quero dizer, você tem que entender que quaisquer coisas que estejam de errado conosco, como disse a irmã Eliette, que a gente chama muito carpicho, é você entender que o nível espiritual, sobrenatural, transcendental de Deus é um nível de domínio. Não é um nível que precisa de mim e você para fazer parte. Não. Ele domina você e me domina. O que ele está fazendo? Te mostrando. O apóstolo Paulo está dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sabe que se ele não viver suportado por Deus nos pensamentos, nas decisões, nas ações. Porque eu estou pensando aqui agora. O que eu estou pensando? Se eu peço uma vida
vida de impiedade, estaria pensando nas coisas mais esdrúxulas. O que você quer ver? Quero ver aquela série do filme e tal. Vai lá, cara, bota pra ver o filme. E as coisas pequenas, como disse a irmã Eliette, ela falou que o filho dela está chamando ela toda hora para viajar para o Brasil, isso aqui. Irmãos, eu tenho por mim que o diabo é tão, não vou dizer astuto, tão dominante, que há pessoas cuja vida é estrada, que elas viajam a estrada toda. Há pessoas que vivem de um aeroporto para o outro. Ele bota a pessoa para viajar e nunca mais para. Onde você vai? Agora eu estou indo para Disneyland. Eu vou para a Europa. O resto da vida está fazendo até cansado, até tirar o tempo dele, e ele não vê que existe Deus. E daqui a pouco ele para. E aí, agora eu já estou velho. Já não tem mais idade para andar nos aeroportos, já não tem mais. E aí vai prestar conta com Deus. Quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo vai dizer o seguinte: a fé faz com que você possa sentir as melhores sensações da sua vida. Uma pessoa tem a opção de viver. Por exemplo, eu tenho a opção de viver, eu tenho a opção de existir, eu tenho a opção de ser religioso, eu tenho a opção de ser um pimento crente, ou eu tenho a opção de ser uma fraude. Mas o que você quer ser? Eu não quero ser nenhum deles. Eu observei que eu fiz um teste comigo mesmo. E eu imaginei o seguinte: eu ainda não estou morando no céu, mas eu posso simular que Jesus está morando no céu. Meu Deus. Como assim, pastor? Eu simulei que eu estava morando no céu. Então eu vigio tudo que sai dos meus lábios 24 horas para não aborrecer a Deus. Eu vou dormir, eu tenho prazer de orar, o tempo que for. Porque quando você gosta de uma pessoa, você conversa com aquela pessoa a noite toda. Lembra lá no seu passado, quando você era mais jovem? Uma conversa que não valia nada, você ia até 2, 3 horas da manhã. Agora eu vou dormir, depois de conversar 2, 3 horas, besteira. Eu comecei a entender, Senhor, eu gosto de Deus, mas eu preciso ser melhor para que Deus me receba. Então quando eu fico 2 horas, 3 horas, 4 horas com Deus, eu não estou ali porque ele me botaram no cabelo, botaram no cabelo, não, porque eu gosto de estar com ele. Não é uma coisa que vai dizer, não, deixa que eu estou dizendo. A minha esposa sabe me deixar ali, eu vou ficar 3 horas, eu vou ficar normal, para mim é normal. Mas por quê? Porque eu gosto da pessoa dele. Eu não faço uma oração porque eu estou com medo dele, vou ficar assim, não. Eu gosto daquela pessoa. E por que eu vejo isso, irmãos? Eu já tive situações conflituosas. Eu vejo muito conflito, você não sabe. Eu tenho conflitos violentíssimos. A irmã Laura é muito bem usada por Deus também. Ela colocou que você tem alguns assuntos silenciosos entre você e Deus. Eu tenho muito silencioso assim. Tem dias que eu sinto claramente que Deus me falando: olha, briga porque Ele quer tirar você da minha presença. Eu nem falo isso com a minha esposa. É botar o joelho e dizer para ele: vamos aqui, quanto tempo? Não sei. Mas eu vou alegrar o coração de Deus. Não vou andar para trás, nem para ele, nem para nada. Mas ele buzina aqui no meu ouvido, como quem diz: eu vou fazer uma força para te edificar. E no meu coração, eu falo: pode fazer. Você não quer brigar? Então vamos brigar. E a minha maior felicidade, na alegria para Deus, que eu não envergonhei a Deus. Porque eu tenho felicidade, eu fico olhando no chão, eu fico ali. Mas eu não trago a minha luta para você não sabe. E ele falando um monte de bobagens, e Deus de repente vai e fecha a bobagem dele. Onde eu quero chegar quando não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Que você entenda que às vezes você experimentou só existir diante de Deus. Aí você existe, você vai para a igreja, você volta. Aí Deus fala: ele ainda não entendeu. Eu não quero que ele exista, Deus. Eu não quero, na verdade, que aquela moça vá para a igreja e volte. Por quê? Porque se ela não tiver fé em Cristo, ela não vai poder suportar as lutas. É muito comum alguém dizer que ajudou a vencer e depois ajudou tanto e o ano vento levou. Por quê? Porque as obras não podem salvar. Paulo entende que a relação que ele tem com Deus, ele precisa infinitamente, todos os dias, entender. Quando ele passar na fila, Deus,
vai reconhecer que ele é meu. Se não, você vai aquela lá é minha, não. Aquela lá quem vai é meu, quem é meu? Quem vai conhecer? Eu me lembro que quando nós vamos no ônibus no Rio, à noite, 11 horas da noite, no Rio tem muita assalto ao ônibus. E às vezes a gente pegava o ônibus no lugar bem escuro. Quando a gente entrava no ônibus, todo mundo olhando para trás e falava assim: graças a Deus. Não, somos crentes. Glória a Deus. Você sabia que ia ser assaltado? Não, somos crentes. Se o ímpio conhece quem é crente, Aleluia. que sabe Deus, irmão. Glória a Deus. Então você tem que entender o seguinte: a sua diferença não é porque você existe dentro da igreja, não é porque você louva, não é porque você prega. Você tem que fazer uma diferença, sabe, existencial. Ele está pensando para você. Decisões, às vezes, tem que ser uma mulher. Mas não é uma coisa forçada. E o que Deus está nos trazendo nesse dia de hoje é que tudo fique bem resolvido. Jesus Cristo, ele vai ser, na verdade, a pessoa que é o nosso Salvador. Mas se você confia nas obras, Jesus Cristo não pode salvar. Se você confia na verdade, na sua capacidade humana, mesmo daí não dá nem para salvar. Por quê? Porque se eu olho, o pastor trabalha muito, vai para lá, vai para cá, isso não salva ninguém não. Por isso que quando o presbítero pegou essa ocasião, lá em Mateus 7, ele diz que o Senhor fala: apartai de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Porque eles achavam que a quantidade de obras, essa mulher faz isso, lava, passa, aquela quantidade de obras, não peraí. Mas eu então não, você nunca me conheceu. Por que o senhor nunca me conheceu? Porque você nunca me respeitou, você nunca me amou, você nunca me desejou para o meu lado. Todos os dias você orou uma vez, 3, 4 horas para estar na minha vida. Nunca! Você ficou 3, 4 horas com tudo que não presta, com a prostituição, com as outras coisas horrendas. Não, você ficou, mas comigo nunca ficou meia hora. Deus. Você imagina você ter uma esposa em casa que você conversa 5 minutos com ela por dia. Uma filha que você fala 5 minutos. Quem vai querer um casamento de um homem ou uma mulher que é um delegado conversando comigo 5 minutos? Ou um coronel? Quem vai querer isso? Ninguém quer. Então Deus é uma pessoa que você tem que materializar. A pessoa dele dentro da sua casa. Glória a Deus. Por que você não respeita tanto Deus? Porque está dentro da minha casa. O cachorro que ele está metendo ali, por que você não dorme sem camisa? Por que você não dorme sem cueca? Você não dorme de bermuda? Você não anda de bermuda? Mas isso é bom, Deus está na minha casa 24 horas. Você acha que eu vou na casa de alguém de qualquer jeito? Não vou, porque eu tenho que respeitar as pessoas. Então você tem que aprender. Paulo, quando diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo tem noção total e absoluta da existência de Deus. Que não quer entender é que às vezes a irmã Laura ainda falou, o presbítero já falou, a irmã José já falou de Deus. Onde você manda falar? A pessoa acha essa história linda, sabe, irmã? É tudo muito bonito. Mas ela não acredita em Deus. Porque quem acredita em Deus, confia em Deus, é reconhecido de Deus. Glória a Deus. Já fiquei cercado de todos os lados. E o diabo está assim para mim: quero ver você sair dela. Você quer ver, né? Eu não vou sair, não. Eu não vou sair. Mas Cristo me ajuda a sair. E tem experiências que eu não posso contar para vocês. Ele tem todo o desejo de me amarrar para me tirar da presença de Deus, para me levar para outro estado, para me levar para um lugar que eu fique frio e morro. Por quê? Porque, irmãos, eu não aspiro para uma igreja de 1000 pessoas, nem de 100, nem de 50. Eu aspiro para que Deus possa salvar o que Ele está me dando. Eu não estou entendendo porque eu estou esperando ficar rico ou não. Eu não estou esperando isso. Todos os dias eu olho para a minha salvação. Eu já vi muitas pessoas no velório, desde que eu tinha 12 anos. Quando eu tinha uns 12 anos, uns 10, eu andava dentro do cemitério. Eu fiquei numa casa, uma menina de 18 anos, daquela casa. A casa inteira era católica. A moça começou a estudar. A mãe e o pai eram italianos. E eles começaram a botar a menina de longe, a Débora, porque a Débora aceitou Jesus Cristo por eles, professores, lá de uma escola rural.
E a Débora era a mais velha, e ela veio a óbito com 18 anos, conheceu a Cristo e os pais deixaram ela de lado porque ela era cristã. Mas a ocasião eles ouviram então, chegou uma notícia. A Kombi que levava a Débora até Itaboraí, um carro bateu, a Kombi abriu a porta e Débora bateu com a cabeça no meio-fio. Todas as moças estavam dentro da Kombi se salvaram. Débora veio a óbito depois de 8 dias. Então eu quero dizer o seguinte: isso aí ninguém voltou, eu vi. E a Débora se tornou outra pessoa aos 18 anos de idade. Eu quero dizer para você que tem uma luta, tem uma prova, que está meio ano, como diz o Paulo de Bíblia, que fala. Entenda uma coisa: não sai daqui pensando que Deus está longe. A melhor coisa que você tem que fazer é não existir. Fala assim: meu Deus, eu não quero existir. Como assim? Não quero existir, Senhor. Aleluia. Não. Eu quero que você me conheça pelo meu nome. Eu quero sentar na tua mesa. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero conhecer de Deus. Aí o que eu vou fazer, mas bom, eu não quero ficar vivendo de misericórdia todo dia. Eu não quero estar. Por quê? Eu tenho que andar certo. Eu andando certo, eu já diminui esse negócio de misericórdia. Não. Senhor, faz como se eu estivesse já no céu. Todos os dias eu vou acordar como se estivesse no céu. Eles não erram no céu. Eles não te ofendem. Eles não pecam contra ti. Dentro da minha capacidade proporcional, vou fazer tudo para não pecar. Vou fazer tudo para não errar. Vou fazer tudo para não vacilar. Vou fazer, prestando atenção. Quando você fizer isso, você mostrar para Deus que você é amigo de Deus, a sua vida é outra. Sabe quantas vezes eu penso na capacidade da minha salvação? Eu estou pensando na salvação, eu já passei. Agora eu penso na minha ocupação. E agora eu estou pedindo a Deus que eu vou chegar. Se for da vontade dele, eu possa desembarcar, e morar no melhor lugar que eu possa morar perto do palácio dele. Eu não quero morar longe, não quero me salvar, mas quero morar perto. Se for a vontade de Deus. Entenda bem. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ele que morre foi melhor. Eu tenho a convicção que o mundo de Deus é tão perfeito. Quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo, eu sei que tem do outro lado do escuro. Eu sei que é uma realidade. Então, para você que às vezes está num nível em que não entendeu as coisas, mas por quê? Não, faz uma força para você entender. Faz uma força para você entender que não tem uma traça, não tem uma aranha, não tem uma formiga que não esteja no controle de Deus. Agora, qual o problema que a pessoa não alcança? Nossa, a primeira coisa que tem é você chegar para uma pessoa e falar de Deus, a pessoa fica assim, olha, não tinha uma pergunta. Eu tinha uma pergunta, aí eu vejo aí, está morto? Está morto. Porque aí eu te faz uma pergunta. Quando eu tenho algumas coisas de Deus que eu não entendo, eu fico em cima de Deus, mas por que isso? Agora eu entendo. A eleição foi um assunto que eu estudei 3 ou 4 anos. Eu falo, não vou pegar sobre eleição dos irmãos, mas por quê? Porque eu não entendo. Não vou pregar sobre oração, porque eu não entendo. Mas hoje eu entendo de oração, de eleição. Que Deus quer mostrar aqui, quando Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo em mim. Paulo sabe que faz a vontade de Deus, porque vem agradecer. Paulo, vai, prega daqui do outro lado e faz isso e isso aqui. A minha primeira pregação, o Espírito Santo de Deus usou a minha vida de madrugada. E a minha mãe era uma cristã mais do Paraguai, assim, sabe? Aí eu falei para ela, mãe, o Espírito de Deus me disse que eu ia pregar na igreja hoje. Eram 2 horas da manhã, eu levantei, Deus falou comigo, abri a Bíblia, e fui lá na raiz de Davi, separei um papel, eu era Indanésio, anotei tudo da raiz de Davi, no livro de Isaías. Aí de manhã eu falei para ela, mãe, beijo não sabe. Ela, o que, meu filho? Deus falou comigo que eu vou pregar na igreja hoje. Mas como você vai pregar na igreja se nunca nem tiver oportunidade? Eu falei, Deus falou comigo que eu vou pregar hoje. E eu era novo, eu tinha uns 17, 18 anos. Nunca tinha subido aqui. Nunca. O pastor olhou assim para frente.
Vamos ouvir a palavra da noite com o pastor Sérgio. Glória a Como irmão Sérgio. Eu nunca assisti aqui. Aleluia. Eu não acho que Deus faz, mano. Eu tenho certeza. Isso aconteceu realmente a fé. Quando Paulo diz não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele tem uma entrega de dependência, porque Paulo sabe que não tem nada maior que isso. E você que vive na sua casa, é não aceitar, o destino me fez sofrer, agora eu estou pobre, agora eu estou assim, não. É que você não pode se entregar. Você não pode se entregar. Uma pessoa que se entrega, uma pessoa desinteressante, uma pessoa que não luta, que não briga. Eu por baixo pode estar me matando, mas eu sei que você está ali, pô. Eu não sei o dia e a hora, mas eu sei que você é aí. E você tem que carregar uma fé em Cristo, que não há ninguém superior a Cristo, não há. Eu não estou falando isso para persuadir ninguém na fé, porque não há. Mas quando você entende isso, chegou aqui, olha, trabalhar para calado. Por quê? Meu Salvador para eu calado. E ele correu? Não, meu Salvador nunca correu. Meu Salvador nunca falou, pai, me tira daqui. Ele nunca falou. O Salvador fez o quê? Ele olhava e ele sabia de onde tinha. Você tem que saber de onde você veio. Porque uma mulher ou um homem que entende Deus, ele vê claramente que se os rebeldes dos céus não ficaram sem punição, quiçá, como diz a irmã Flávia, quiçá, né, irmã? Os rebeldes da terra. Quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, até ele grita e diz, olha, o que ele me mandar fazer, o que ele me mandar, sabe, ensinar, eu vou ensinar até o fim. Aleluia. Eu não digo isso, irmãos. Eu não estou querendo manchar religião aqui. Faz sentido você dizer assim, olha, irmão Bernardo, você sabe do pastor Sérgio? Sei, então, ele foi de Esleira até a Bahia. Pô, foi, Bernardo. Não, o pastor Sérgio foi de Esleira. O que vai dar com isso? Chegar com o joelho machucado, todo arrebentado, mas alguém vai dizer, esse é um homem de fé. Paulo está dizendo que ninguém pode ser salvo por obras, mas alguém, um pleno servo, vai para a adulta, tudo gostando. E a pessoa vai andando, vai te bengala, 10 km, 20 km, 20. Quem que ela vai ganhar com aquilo? Aí você fala assim, mas peraí, nós estamos no 2000, mas você vai encontrar alguém no caminho, naqueles caminhos da Europa que tem, que está andando de joelho, está andando de bengala. Isso é importante para a gente por quê? A realidade de Deus para você levar para sua casa hoje. Eu sei que Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas aqui que estão bem avançados e hoje não estão avançados. E nós vamos dizer uma coisa para você. A minha esposa sempre fala isso. Quando eu pego um assunto, eu tenho que entender aquele assunto até o final. Eu não sei se isso é pecado ou não. Se eu pegar sobre um assunto de passarinho, eu vou estudar passarinho noite e dia, mas eu vou entender passarinho. Aliás, eu entendo bastante coisa de passarinho, sou veterinário, mas eu entendo bastante coisa. Fico dias e olha, esse canta assim, esse canta assim, esse tem essa idade, esse tem esse peso, esse dura tanto, eu sei tudo de passarinho. Bastante coisa, eu não sou veterinário. Se eu pego assunto de carro de motor, eu sei bastante coisa. Eu nunca fui mecânico, nunca trabalhei com motor, nem nada, eu gosto de motor. O que eu quero dizer para você? Pega um assunto de Deus. Aleluia. Começa a ver que se você existe, você é uma coisa. E se na verdade você vive, você é outra coisa. Agora, se você é íntimo, irmãos, o inferno ajoelha para você. Ajoelha para você. E o que eu estou falando não é mentira. Você está pensando que eu tenho uma visão. E eu vi uma mulher endemoniada. Uma pessoa de coxo. A mulher falava para o outro endemoniado: abre aí, somente Deus. Abre aí, de passar, abre. E eu vi um monte de peixe, tudo aleijado, naquele lago, naquele rio, assim, em pérolas. O que eu quero dizer para você? Às vezes eu faço um esforço para você acreditar em Deus. Porque eu sei que você tem luta, como disse a irmã lá. Irmão, lutar com o pecado, lutar com o entendimento. O que a irmã lá me falou da cobra. O diabo ele quer enfraquecer você. Porque amanhã você faz uma oração de 15, 20 minutos e acha que tem muita coisa. Amanhã você lê um verso da Bíblia e você acha que tem muita coisa. Quando você entende
confia que essa pessoa é soberana, é eterna, é poderosa, e que ela vai te colocar nos lugares mais elevados que você possa imaginar, que você não pode nem imaginar, é Deus. Mas como tem que fazer isso? Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive. Por que Cristo vive em Paulo? Porque Paulo tem fé em Cristo. Você pode estar envolvido com muita coisa na igreja, de ler, falar, escrever, mas peraí, você acredita mesmo, irmãos, que Cristo vive? Você acredita que tem 2 mil anos e ele está dando aqui na igreja? Eu tenho certeza. Aleluia. Eu tenho certeza, eu não acho. Então, se a nossa vida tem alguns percalços, irmãos, não é culpa dele. Na lei de Deus, você tem que acreditar, você tem que crer em Cristo. As obras não podem salvar, as obras não podem. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.